A mais comum, que eu falei para vocês, é a liquidação por cálculos. Quando eu utilizo a liquidação por cálculos, eu tenho que lembrar que eu tenho que colocar o cálculo de tudo. Logo, a liquidação, ela abrangerá também o cálculo das contribuições previdenciárias devidas. Então, se tiver um cálculo para ser feito no processo, eu tenho que colocar nesse cálculo, nessa planilha também, as contribuições previdenciárias devidas. E aí a União é que é a acreedora dessas contribuições previdenciárias, mas lembre-se que as contribuições previdenciárias, elas podem ser executadas de ofício na Justiça do Trabalho. É por isso que no cálculo tem que ter lá um campo específico para dizer quais são as contribuições previdenciárias devidas decorrentes daquela sentença. Porque se o executado não pagar aquelas contribuições previdenciárias, aí a gente vai poder executar aquele valor ali, inclusive a própria Justiça do Trabalho de ofício vai poder executar aquele valor das contribuições previdenciárias. Ok? Beleza? Bom, observe o detalhe. Preste atenção aqui comigo. O juiz, ele vai intimar as partes para liquidar o valor da sentença, ou o juiz pode determinar que o seu calculista da vara faça a conta do cálculo. Logo, as partes podem liquidar o valor, ou o calculista da vara pode liquidar o valor. Quem é que define isso? É o juiz. Existe uma regra? Não, não existe uma regra. O certo é que o juiz vai escolher quem é que vai liquidar o valor. Geralmente o juiz coloca para a parte exequente liquidar o valor. Porque quando o executado liquida o valor, ele geralmente pode calcular de uma forma equivocada e ele não tem o interesse de receber aquele valor. Quem tem o interesse de receber o valor é o exequente, então é ele que liquide o valor. E se ele liquidar errado também, digo, aí a executada vai poder se manifestar. Isso você vai ver daqui a pouquinho. Mas, geralmente, é o exequente quem liquida porque ele é o titular daquele valor. Então, é ele quem vai liquidar aquele valor ali, certo? Geralmente, o juiz não coloca para o calculista da vara, porque, geralmente, o calculista da vara tem outros cálculos para fazer, milhares de outros cálculos, e aí, colocar ele para fazer a liquidação de todos os valores, acaba emperrando o processo vai travar ali naquela liquidação, porque vai ficar esperando o calculista fazer. Tem um tempinho para fazer o cálculo daquele processo, quando eu posso colocar o exequente para fazer aquela liquidação. Tá? Então, geralmente, o juiz coloca para as partes fazerem. O próprio executado pode fazer? Pode também, não é proibido. Mas estou dizendo que geralmente acontece é que o exequente faz a liquidação. O juiz pode intimar as partes para fazerem o cálculo. Tá? Certo é que, preste atenção, se o juiz, por exemplo, passa o cálculo para o calculista e determina que ele faça o cálculo, o calculista vai fazer o cálculo, vai dizer as contribuições previdenciárias ali incidentes, também vai fazer o cálculo e vai entregar para o juiz. Esse cálculo ele precisa ser homologado para se tornar, digamos assim, oficial no processo. Porque foi um cálculo sugerido pelo calculista e não determinado pelo juiz. Foi um valor que foi sugerido pelo servidor da Justiça do Trabalho, mas não foi determinado pelo juiz. Então, para que esse valor se torne oficial no processo, ele precisa ser homologado pelo juiz. Diego, então o juiz vai pegar o cálculo feito pelo calculista, nesse exemplo nosso aqui, e ele já vai homologar? Não. O juiz não pode pegar o cálculo do calculista ou o cálculo de uma das partes e homologar de imediato. O juiz precisa obedecer ao contraditório. Ele precisa oportunizar às partes a manifestação sobre o cálculo. Então, quando o calculista faz o cálculo do processo, o juiz, antes de homologar, vai ter que chegar para as partes e dizer assim, ó, olhem aí o cálculo, vejam aí se está tudo certo, ou seja, eu estou intimando as partes para se manifestarem sobre o cálculo. Então, uma vez que o calculista fez o cálculo, eu intimo como juiz as partes para se manifestarem. E o prazo para a manifestação é o prazo de 8 dias. Então, as partes terão 8 dias para se manifestar sobre o cálculo. Agora, lembre-se de uma coisa. Esse prazo
não é sucessivo. Esse prazo é comum de 8 dias. Logo, quando o juiz recebe o cálculo do calculista, ele intima as partes para se manifestarem num prazo comum de 8 dias. O prazo é único para que as partes se manifestem. Ok? E aí, preste atenção. Logicamente, que se o juiz determinar que o exequente faça o cálculo, ele também não pode homologar. Ele tem que oportunizar a executada a se manifestar. Aí o prazo é simples, de 8 dias, porque o exequente não vai se manifestar de novo do cálculo que ele mesmo fez. Então, quando uma das partes faz o cálculo, ele intima só a outra. Mas quando o calculista faz o cálculo, ele intima as duas partes. Tá certo? E aí, lembre-se que o prazo vai ser sempre de 8 dias e a regra é que seja comum para ambas as partes aí. Ok? Beleza? E aí, preste atenção no que eu vou te falar aqui agora. Você lembra que eu te falei, olha aí, você lembra que eu te falei que no cálculo vai ter que constar também as contribuições previdenciárias? Lembra que vai ter as contribuições previdenciárias devidas ali também? Agora preste atenção. Com as contribuições previdenciárias devidas que eu terei ali, naquela liquidação, eu preciso intimar mais alguém? Sim, é claro. Eu preciso intimar a União. Para quê? Para que ela se manifeste sobre as contribuições previdenciárias. Então, além de intimar as partes para se manifestarem sobre o cálculo, o juiz precisa intimar também a União para que ela se manifeste sobre esse cálculo no que tange as contribuições previdenciárias. Ok? Beleza? Diego, a União é obrigada a se manifestar? Não. A União, se quiser, ela não se manifesta. Mas, preste atenção. Para a União, ela pode ser dispensada a sua manifestação, dependendo do caso. Mas as partes, se não se manifestarem, tem um prejuízo. Vamos entender como é que a coisa funciona. Preste atenção. O calculista da vara fez o cálculo, o juiz pegou o cálculo, intimou as partes para se manifestarem no prazo de 8 dias. O prazo é comum de 8 dias. Aí as partes pegam um cálculo e dizem, ih, está errado. Eu simplesmente vou dizer assim, está errado? Não. Eu não posso fazer uma manifestação genérica. Eu tenho que dizer, olha, o cálculo está errado nesse ponto, por causa disso, disso e disso, deveria ser feito dessa forma e o valor é esse. Deu para entender? A impugnação que a parte vai fazer ao cálculo tem que ser uma impugnação específica. Eu não posso fazer uma impugnação genérica. Dizer, oh, excelência, o cálculo aí está errado. Errado o quê? Não, o valor aí está errado, não é esse não. Não posso. Tenho que fazer uma impugnação específica. Então, quando o juiz intima as partes antes de homologar o cálculo, para que elas se manifestem sobre o cálculo, é porque ele quer, ó, diga aí o que é que está errado, aponte o que é que está errado, mas aponte de forma específica. Ok? Beleza? Ô Diego, e se, por exemplo, a parte não faz uma impugnação específica, faz uma impugnação genérica, aí nesse caso é o mesmo que não ter feito impugnação. Impugnação genérica e não fazer impugnação é a mesma coisa. E qual é a consequência quando a pessoa deixa de impugnar o cálculo ou quando a pessoa faz uma impugnação genérica? Preste atenção, pelo amor de Deus, nisso que eu vou te falar. Isso já caiu em prova. Quando a parte deixa de impugnar o cálculo ou quando ela faz uma impugnação genérica, ocorrerá a preclusão do seu direito de discutir o cálculo. O que é que você está querendo dizer com isso, Diego? Observe o momento processual que eu estou. Eu estou no momento em que o calculista fez o cálculo. Deu o cálculo para o juiz intimou as partes. Depois que as partes se manifestarem, o juiz vai homologar o cálculo e as partes vão poder discutir depois o cálculo. Só que, se nesse momento processual, antes da homologação, quando o calculista faz o cálculo, o juiz intima as partes. Se você não faz uma impugnação específica, ou se você sequer faz essa impugnação, ocorrerá a preclusão. E a consequência disso é que nunca mais na história desse país você vai poder discutir esse cálculo. Nem depois da homologação, eu disse nunca mais na história desse país.
Então observe, preste atenção, nesse momento que o juiz antecede aí a sua homologação, eu preciso fazer uma impugnação sobre esse cálculo, inclusive de forma específica, senão vai ocorrer a preclusão. Vai ocorrer a preclusão e eu não vou poder nunca mais discutir o cálculo. Olha que coisa louca, não posso mais, eu disse, nunca mais eu vou poder discutir esse cálculo. Deu para entender? Tranquilo? Bom, entendi, Diego, que quando a parte é intimada para se manifestar, ela precisa impugnar o cálculo e dizer especificamente o que ela discorda. Beleza. Dizer os valores, inclusive tudo que ela discorda, né? Todo objeto da discordância tem que ser colocado aí no cálculo. O juiz vai pegar a impugnação de um, a impugnação do outro e o cálculo do calculista, que é no exemplo que eu estou dando aqui. Vai olhar o que está certo, dizer, olha, esse está certo aqui, esse está certo aqui, está certo aqui. Pronto. Já encontrei o valor devido. Então significa que agora, para o juiz, aquele valor que ele encontrou como devido é o valor que é o valor real do processo a ser pago. Faz sentido isso para você? Se ele pegou o que um discordava, o que o outro discordava, e o calculista o que ele disse, aí, se é realmente isso aqui está certo, isso aqui está certo, isso aqui está certo, o valor agora é X. Encontrei esse valor X, que é o valor que deverá ser pago. Se para o juiz aquele valor X é o valor que deve ser pago, o juiz tem que tornar aquele valor oficial. O juiz precisa agora homologar o cálculo, determinando o pagamento daquele valor. Então é isso que o juiz vai fazer. O juiz vai pegar e vai homologar o cálculo. O juiz homologa o cálculo e agora deu uma sentença de homologação. Proferiu uma homologação do cálculo. Uma vez que o juiz homologou o cálculo, agora aquele valor vai precisar ser pago. E o que é que o juiz vai fazer? Ora, vai determinar o pagamento. Como é que o juiz vai determinar o pagamento? Ele vai mandar o executado pagar. Ele vai expedir o que a gente chama de mandado de citação para pagamento. É esse mandado que está aqui na minha mão agora. É o mandado de citação para pagamento. Eu não sei se você consegue enxergar, mas aqui está escrito mandado de citação para pagamento e está determinando o valor que vai ser pago pelo executado. Eu vou lhe dizer uma coisa. Só os aprovados conseguem enxergar o mandado de citação aqui nesse valor. Você está enxergando aí de casa esse mandado de citação que está aqui na minha mão? Ou você está enxergando simplesmente um guardanapo em branco? Porque só os aprovados aqui enxergam esse mandado de citação. Tem gente aí que eu sei que está enxergando até o valor que está aqui escrito. Eu sei que já está mega aprovado, mega aprovada. Mas eu quero saber você, está enxergando? Só os aprovados aqui estão enxergando esse mandado de citação para pagamento. E aí, o juiz vai pegar esse mandado que ele expediu e vai entregar a quem de direito. Quem? O oficial de justiça. O juiz vai dizer, ei, oficial, vem cá. Toma aqui esse mandado de citação. Toma aqui. Vai lá, entrega para o executado e manda ele pagar esse valor. Agora, se ele não pagar o valor, pelo amor de Deus, penhora os bens desse rapaz. Porque esse valor precisa ser pago. Deu para entender? Olha aí onde a gente vai chegar. O oficial de justiça vai pegar o mandado de citação. Está enxergando aí nosso mandado de citação? Pegou o mandado de citação. Opa, não é esse não, é esse aqui. Está vendo que você não enxergou direito? É esse o mandado de citação do nosso processo. Então ele vai pegar o mandado de citação do processo, vai entregar para o oficial de justiça. Ele vai dizer, oficial, vai lá, faz a citação. E aí o oficial de justiça vai sair com esse mandado de citação em sua posse para fazer a citação. O oficial de justiça deverá procurar o executado por até 2 vezes no prazo de 48 horas. Então, nas 48 horas subsequentes, o oficial de justiça vai ter que procurar o executado para poder fazer a citação. Obviamente, que num momento como esse vai ser fácil encontrar o executado. Que no momento de quarentena é provável que o executado esteja em casa. Se ele for uma pessoa coerente,
ele vai estar em casa. Então o oficial vai lá, bateu na casa do executado, vai encontrar lá. Não é isso? Agora preste atenção. Diego, esse executado, ele já não está querendo nem pagar o valor. Logo, ele não é nem um pouco coerente. Então é provável que ele não esteja em casa nesse momento de quarentena. Então, preste atenção aqui comigo. Se eu procurar o executado no prazo de 48 horas por 2 vezes e não encontrar Diego, o que é que eu faço? Então, o oficial de justiça vai chegar e vai certificar no processo. Vai dizer, excelência, procurei esse salafrário por 2 vezes no prazo de 48 horas, mas não encontrei. E aí, uma vez não tendo encontrado o executado no prazo, tendo procurado por 2 vezes em 48 horas, o juiz vai determinar a citação por edital. Uma vez que o executado não foi encontrado, ele vai estar localizado em local desconhecido. E quando a parte está em local desconhecido, qual é a citação que se utiliza? Citação por edital. Eu preciso citar o executado por edital para que ele tome ciência do valor que ele deve. E a citação por edital é aquela que é publicada aí em jornais de grande circulação, no mural lá na Justiça do Trabalho, não é isso? Para dar a informação de que a pessoa está devendo aquele valor. Agora, uma curiosidade que é para nós. Eu nunca vi uma pessoa chegar na Justiça do Trabalho com um jornal debaixo do sovaco dizendo, eu estava lendo aqui, eu rachei esse edital aqui no meu nome e me mandando vir pagar o valor. Na verdade, logo essa citação por edital é uma citação fictícia, é uma citação pro forma, é para constar que foi citado. Não importa se ele vai receber ou não a citação, é uma citação fictícia. Eu vou publicar em jornais de grande circulação e ele vai se dar por citado. Ok? Beleza? Tranquilo? Então o juiz vai publicar um edital de citação, vai fazer a citação por edital para que seja feita a citação fictícia do executado para pagamento. Ok? Beleza? Isso é se, obviamente, o oficial de justiça não encontra o executado. Mas, Diego, e se o executado é encontrado pelo oficial de justiça? Observe. Se ele é encontrado pelo oficial de justiça, o que é que ele vai fazer? Presta atenção. Olha a coisa óbvia aí que você já está pensando. Eu estou aqui para encontrar aquele cara. Encontrei o executado. Falei, executado, está ali. O que é que eu vou fazer? Psst. Ei, seu executado, faça favor. Tenho aqui um mandado de citação em seu nome, mandando você pagar o valor. E aí, preste atenção. Assine aqui o mandado. Porque você tem 48 horas. 48 horas. Para adotar as seguintes medidas. Em 48 horas, você pode fazer as seguintes medidas. Primeiro, pagar o débito. Primeiro, pagar o débito. Tá? Por que pagar o débito? Peguei, eu executado, olhei o valor e disse, devo mesmo esse negócio. Hein? Não, o valor é devido. Ei, rapaz, estou devendo mesmo, vou pagar. Vou pagar para encerrar logo esse negócio, acabar essa dor de cabeça. Paguei, encerro o processo. É uma opção. Eu tenho uma outra opção, que eu posso chegar assim e dizer, vixe, eu devo. Mas não é esse valor que está aqui não, viu? Não. Não é esse valor aqui não, está errado. Eu quero discutir o processo, eu quero discutir esse cálculo aí, esse valor que está errado. Não é esse não. Aí eu vou ter que discutir o processo. Mas para discutir o processo, preste atenção, eu preciso fazer a garantia do juízo. Então, ou eu pago, ou eu garanto o juízo. Para que garantir o juízo, Diego? Para que você possa ter o direito de discutir o cálculo. Para poder o executado apresentar os embargos à execução.
Você que está assistindo aí pela turma regular, já viu a gente falando de embargos da execução, que os embargos da execução têm que ser apresentados com a garantia integral do juízo, exceto se o embargante for diretor ou ex-diretor de sociedade filantrópica, né, de uma entidade filantrópica. Então, preste atenção nisso. Você que é da quarentena SEJAS, fica o convite aí para você se inserir na nossa turma regular e acompanhar nosso curso. Eu vou dar todo o suporte se você fizer essa migração da quarentena para o curso regular. Dizer todas as aulas você tem que dar prioridade, ajustar com você um cronograma para você assistir todas as suas aulas direitinho e você acompanhar as aulas em dia, tá bom? Então eu posso pagar ou garantir o juízo. Para garantir o juízo, eu tenho as seguintes opções. Eu posso garantir o juízo, primeiro, através de um depósito judicial. Como assim, Diego? Depósito judicial é o seguinte: eu tenho um valor aqui na minha conta. Eu tenho esse valor, mas eu não acho que eu devo. Não é porque eu tenho o valor que eu vou pagar. Se eu estou dizendo que eu não devo esse valor todo. Não. Vou pagar não. Vou depositar em juízo o valor para poder discutir. Ok? Então eu pago para poder discutir. Mas não é pagar o débito. Eu deposito em juízo para garantir o meu direito à discussão. Eu posso também fazer o que a gente chama de indicação de bens. Indicação de bens. Como assim, Diego? Presta atenção. Eu tenho um automóvel no valor do processo. Eu não tenho o dinheiro, mas eu tenho um carro no valor do processo. O que é que eu vou fazer? Vou indicar esse carro como garantia do juízo para poder ter o direito de discutir o cálculo e chegar no valor que realmente eu devo. Posso? Posso. Posso fazer isso. Posso fazer isso. Ou eu pago, deposito em juízo, eu posso também indicar bens. Eu lembro muito bem que no início da minha carreira, eu peguei umas ações contra umas empresas de construção civil, e aí tinha uma empresa que era muito esperta. Essas empresas de construção civil têm uma esperteza peculiar. Tem que saber lidar com elas. E aí, tinha uma empresa que indicava sempre um mesmo bem para todos os processos, que era uma betoneira. Eu nem sabia o que era isso. Tive que pesquisar, eu não entendia desse negócio. Falei, deixa eu pesquisar o que é isso. Aí pesquisei. Betoneira é aquela máquina que mistura o cimento, né? Fica em cima dos caminhões também e tal. Então, a empresa sempre indicava aquela betoneira como garantia do juízo. Ela podia garantir o juízo com a betoneira? Podia. Não importa o bem, o que importa é o valor do bem. Se o valor do bem cobre o valor da execução, você pode indicar aquele bem. Tá certo? Ô Diego, existe alguma outra forma de eu fazer a garantia do juízo? Existe. Uma terceira forma, prevista aí com a reforma trabalhista, que é o seguro garantia judicial. Então, o seguro garantia judicial é a terceira forma que eu tenho para garantir o juízo. Tá? Então, eu posso pagar o débito e encerrar o processo, ou eu posso garantir o juízo de uma dessas três formas: depósito judicial, indicação de bens ou seguro garantia judicial. Diego, eu posso mesclar? Posso mesclar. Pegar um bem e indicar e o resto garantir com um seguro garantia, ou pagar uma parte com um depósito, enfim. Posso mesclar as três hipóteses. O que importa é que eu só vou poder discutir o cálculo se eu garantir integralmente o juízo. Lembre-se de uma coisa: a execução trabalhista ela só anda com o juízo integralmente garantido. Você vai entender isso nos próximos passos, tá bom? Diego, então você disse que eu posso pagar ou garantir o juízo para poder discutir o cálculo. Existe mais alguma coisa que eu posso fazer? Existe. Você pode não fazer nada. Ficar calado, silente. Foi citado, você tem 48 horas para pagar ou garantir o juízo, você não fez nada. E aí observe, se você não paga nem garante o juízo, não faz nada, portanto,
vai ocorrer o que a gente chama de penhora. Vai ocorrer o que a gente chama de penhora. Mas segura um pouquinho, que eu vou mostrar para você esse negócio da penhora daqui a pouco. Vamos mostrar primeiro essa hipótese aqui da garantia do juízo, um ponto importante que eu quero falar com você. Diego, eu executado, fui citado, né, para poder pagar o processo ou garantir o juízo no prazo de 48 horas sob pena de penhora. A consequência jurídica da inércia do executado é a penhora. Muitas vezes a banca ela pergunta qual é o instituto jurídico que vai ocorrer, ou pergunta qual é a consequência jurídica da inércia do executado. É a penhora dos bens. É a penhora dos bens. Ok? Beleza? Bom, Diego, eu vou discutir o valor, porque eu acho que o valor não é esse. Eu acho que eu não devo esse valor. O que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: você vai garantir o juízo. E a partir do momento que você garante o juízo, independente da modalidade de garantia que você utilizou, da garantia do juízo começa a contar um prazo de 5 dias para o executado apresentar embargos à execução. Então, os embargos à execução, você já sabe, serão apresentados num prazo de 5 dias a contar da garantia do juízo. Lembrando que só quem pode apresentar embargos sem garantir o juízo são os diretores e ex-diretores de entidades filantrópicas. Ok? Beleza? Bom, as entidades filantrópicas, diretores e ex-diretores, podem apresentar embargos à execução sem a garantia do juízo. Ok?